Sejam bem-vindos ao programa Rota de Talentos, o programa que conecta talento com propósito, transformação e legado. Hoje, a minha convidada especial é a Keila Assunção. Ela que é empresária, escritora, palestrante e ela transforma vidas através do seu conhecimento. Fique conosco que voltamos já já com a Keila Assunção. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. O que faz um Natal ser o maior é a emoção que ele desperta. Aqui, cada canto é cenário de histórias únicas e um momento pode durar para sempre. O maior Natal não se mede só pelo tamanho, pelo público, mas pelos sentimentos que ele desperta em cada um. O verdadeiro Natal é aquele que toca o coração. Se revela no sorriso que se abre, no abraço que acolhe, na arte que emociona, na cultura que transforma e na luz que ilumina. É grandioso porque une pessoas, cria memórias e atravessa gerações. É mágico, inesquecível e gratuito, porque compartilhar momentos não tem preço. Afinal, ser o maior é reunir a grandeza dos pequenos detalhes. Natal do Bem 2025. Estamos de volta com Rota de Talentos e hoje o nosso bate-papo é com a Keila Assunção. Keila, seja muito bem-vinda ao programa Rota de Talentos. Muito obrigada, Jaqueline. É um prazer estar aqui com você. Você é empresária, palestrante, escritora e mais outras coisas. Quem é a Keila além de tudo isso aqui? A Keila é mãe, né? A Keila passou por várias rotas, né, para chegar aqui. É empreendedora, fundadora da Aviva Centro Integrado de Saúde e Beleza. Teve muitos recomeços e a gente segue. É uma mulher de jornada mesmo, né, É grande a jornada. Hoje vocês terão aí uma jornada para acompanhar, aprender e compartilhar também, porque faz todo sentido o que vocês irão aprender aqui hoje. Keila, conta para nós como começou a sua trajetória, onde tudo começou? Tudo começou na minha sala. É lógico, né, que nessa trajetória aí de trabalho, né, de crescimento, começou na sala da minha casa, porque eu comecei a empreender dentro da minha casa na área da beleza. Fazendo cabelo, unha, sobrancelha. E por que que foi na sala? Porque eu estava recém-separada, minhas crianças pequenas, não conseguia trabalho fora. Primeira pergunta: quem vai cuidar das suas crianças? Você tem uma mãe? Minha mãe já tinha falecido, então estava bem difícil para mim recomeçar essa fase da minha vida. E eu já tinha algumas habilidades, né, de tirar a sobrancelha, fazer unha, então eu investi nessa área de cursos, e aí eu comecei na minha sala, do jeito que eu podia, como eu podia, e assim desenvolveu, porque eu tinha tempo para meus filhos, na minha casa, e assim, os amigos sempre ajudam quando você começa uma jornada dessa, né, e foi assim. Então, um dos grandes desafios aí foi
a dificuldade de ir para o mercado com as crianças pequenas, né, Keila? Eu até cheguei a voltar para o mercado, eu trabalhei muitos anos no Boticário, como vendedora, e o povo lá é um pessoal muito querido. Eu voltei, eles abriram a porta de novo, voltei a trabalhar, só que era muito longe. Morava no Veracruz e a loja que eu tinha que trabalhar era lá no Serrinha, o antigo Marcos do Serrinha. Então era um longo caminho e uma trajetória de deixar eles com, né, com outra pessoa e ficava um período muito longo nessa trajetória e eu estava muito cansada. Eu falei: "Não". Cheguei até a ser costureira, que a minha mãe foi muitos anos costureira, aprendi. E naquela época tinha muito aquelas facções, você pegava, né, para costurar em casa, então eu comecei também. Foi outra coisa que também eu vi que não era o que eu queria fazer, então eu deixei. E aí me despertou amigas, né: "Nossa, Guila, você já fez minha unha, você faz tão bem, você tira a sobrancelha tão bem, por que que você não investe nisso?". Então eu investi em curso da área da beleza e deu super certo. Foi assim que eu comecei. Que bênção. Keila, e você aí teve uma virada de rota aí, uma mudança de rota, virou a chave e você foi para a saúde integrativa. Co Isso. como foi isso? Quando isso aconteceu? Bom, foi um longo período para chegar até aí, né, porque foi em 2002 que eu comecei lá na minha sala, né, com um salão de beleza, então foi até por volta mais ou menos de 2012, por aí, eu ainda estava como cabeleireira, abri salão, aconteceu algumas coisas no meio do caminho, mas sempre voltei para essa realidade, e eu comecei a fazer uma faculdade de estética. 2014 eu entrei na faculdade, fiz o curso de estética, me apaixonei porque, assim, eu digo, quem é cabeleireira vai me entender, tem uma vida útil, sabe, a gente ser cabeleireira. A mão começa já a perder movimento repetitivo, eu comecei a desenvolver, alergias, né, e isso dermatites que evoluiu até para uma psoríase. Então, enfim, eu tive que mudar e eu já estava nessa rota, eu fiz a faculdade, começou como esteticista. Aí, agora, para mim chegar na integrativa, foi através da minha saúde mesmo, estava bem debilitada, e eu foi na época da pandemia, onde a gente reflete muito sobre a vida, eu estava na Um Europa. momento, né, de muita Foi reflexão. para todo mundo. E um período que eu estava longe dos meus filhos, que eu estava na Europa, muito restrito lá. Aí eu falei: "Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que que eu quero? Eu tô com meus resultados". Sabe quando você está num período que sempre é os mesmos resultados? E que você está vivendo talvez para pagar boleto, você fala: "Gente, Aí eu você preciso". parou. Eu preciso mudar, eu preciso de alguma coisa a mais. Só que eu comecei pensando em mim, que eu tinha que fazer mudanças em mim e fui atrás da minha saúde. Eu conheci a ozonioterapia, através de uma mentora que eu tive, mas eu estava focada para minha saúde, porque eu estava muito debilitada mesmo, emocionalmente, fisicamente, então eu comecei tratando a mim mesmo. E fiz tratamentos integrativos e foi dando muito certo, fui melhorando. Eu falei: "Sim, então é isso que eu acho que falta na estética", porque, a estética integrativa ela tem outra pegada, a gente observa, a raiz do problema, se você está com uma falta de colágeno, todo mundo, né, a gente quer ficar bonito e tal, mas por que que a gente está perdendo colágeno precocemente? Por que que a gente está com a queda de cabelo? A gente tem as tecnologias, as técnicas na área da saúde, mas quando você integra de dentro para fora, mudanças de hábito, epigenética, isso faz total diferença na estética. Então, começou comigo. Uau! Keila, e você trouxe aí que você estava na Europa na época da pandemia. Foi um passeio, você sempre está nessas viagens aí, né, e quem te acompanha vê que você viaja, mas nessa ocasião, você foi a passeio ou você tinha algum projeto lá? Então, ali foi também o início de uma grande mudança na minha vida, né, na época eu tinha um relacionamento, então eu ficava muito período lá e um período aqui.
era idas e vindas, né. E nesse período da pandemia foi o período que eu fiquei 1 ano e meio lá. Antes disso, eu já morei na Irlanda com meus filhos e tal, né, o meu caçula nasceu lá. Depois em 2011 eu vim definitivo embora, e em 2016 eu comecei com essas indas e vindas. E nesse período da pandemia eu já estava nesse relacionamento, então eu ficava muito lá também. E a pandemia me pegou e aí eu acabei ficando 1 ano e meio. E eu foi onde eu me conectei comigo mesmo. Foi um período de reflexão, acho que para todo mundo, e eu falei assim: "Gente, aonde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? A minha saúde, meus filhos longe, eu quero ficar aqui, eu quero ficar lá". Sabe, veio muitas coisas na minha mente. E eu percebi uma coisa, que Deus sempre estava na minha vida, mas eu estava longe dele, né. Eu É sempre forte, hein? é forte, porque eu sempre tinha aquela oração, eu sempre reconheci o poder dele na minha vida. Mas ali foi muito forte a conexão que eu queria, estava era nele, a minha conexão com ele, né, o meu reencontro com ele. E ali eu fiz propósitos, foi lindo, eu li Salmos do 1 até o 150 com propósito, com clareza, e ali ele foi falando comigo muitas coisas, e eu permiti que as mudanças vieram. Foi doído, teve muita pancada. Mas hoje eu vejo que é tudo para ele, tudo por ele, e se a gente deixa a nossa vida fluir, ele vai fazer as limpezas necessárias. Se a gente permitir, ele entra e ele transforma. Muda a história, né? Muda, ele mudou a minha história. Ah, quero saber mais um pouquinho aí. Eu e nossa audiência, nós queremos saber mais um pouquinho dessa sua jornada, dessa história. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com a Keila Assunção contando a sua trajetória. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas, curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. Estamos de, estamos de volta com o programa Rota de Talentos e a Keila Assunção compartilha aqui conosco a sua trajetória. Falando agora aí para nós, né, Keila, a sua trajetória na Irlanda, como que tem sido, o que aconteceu lá nesse tempo que você estava compartilhando no último bloco? Eu tenho uma paixão, né, pela Irlanda. Desde 2005, foi a primeira vez que eu fui para lá, morei. Meu caçula nasceu lá, então eu tenho uma história. E muitas clientes e muitas amigas que viraram, né, amigas. Então, eu atendo aqui e atendo lá, uma vez por ano eu vou. Até porque eu tenho uma razão maior também, que é a minha irmã. A minha irmã mora lá, então eu vou por ela, pelo meu sobrinho, e também aproveito e atendo essas clientes, essas amigas lá. E assim, sempre há aquela cobrança: "Você precisava de ficar aqui". Aí eu fico aqui: "Você tem que estar aqui". Aí eu fico assim: "Deus, aonde que eu tenho que ficar?". Aí ele fala assim: "Primeiro organiza, né, uma casa para depois você construir outra". Então é isso que eu tenho feito, eu voltei, estou organizando tudo que eu preciso. Se for da vontade dele, um Aviva também surgirá na Irlanda, né, que tem esses projetos também lá. E eu tô vivendo, Jaqueline, um dia de cada vez e confiando nele,
nos passos dele, porque os planos nossos são muitos, né, mas o que agrada a ele. Então eu tenho obedecido, estou aqui organizando a casa e se for da vontade dele nós vamos organizar uma lá também. Uau! Keila, e você falando aí da Aviva, como surgiu a Aviva e o nome Aviva? Por quê que a Aviva hoje você tem transformado a vida de muitas pessoas ali através do atendimento. Compartilha com nossa audiência como que é. A Viva, ela começou em mim. Você lembra, né, que lá na pandemia antes eu até tive já, eh, uma loja, né, no shopping que era com meu nome, Keila Assunção. Então, em algumas áreas, assim, eu sou bem conhecida por esse nome, Keila Assunção, a Keila Assunção. Na Irlanda, por esse nome também. Mas aí eu falei: "Deus, não é sobre mim", né. Desde o cabelo ali, de uma sobrancelha que eu fazia, eu via que havia transformação. Porque você sabe, né, Jaqueline, a gente vai para o salão, a gente acaba compartilhando, né, e ali a gente abre o coração. É uma terapia. Então são muitas histórias que eu carrego, assim, com muito carinho, muito aprendizado dessas histórias. E e aí, o que que eu vejo? Que na estética a gente transforma não só a sua beleza. Muitas vezes elas estão ali para compartilhar também o que está acontecendo na vida, porque muitas pessoas, elas querem transformar o externo, mas lá dentro é que está precisando da transformação, né. E eu já vi várias histórias de cadeira, de lavatórios, entende, de choros, de transformações, que eu vejo que é lá dentro que a gente precisa transformar. E quando eu percebi essa necessidade em mim, aí a gente encontra o nosso propósito, dentro do que a gente faz, do que a gente trabalha, né. Então eu entendi que eu tenho o dom de ser uma boa ouvinte e de ser usada para falar palavras que edificam. É isso que eu peço ao Senhor todos os dias, né, que as minhas palavras sejam a deles, para que seja para construir. E então a estética para mim ela vai além de injetar, de uma tecnologia, um aparelho, né, porque aquela que senta ali comigo eu quero entender para me poder fazer a técnica certa. Sou formada também em pós-graduada em auriculoterapia, que é uma técnica, assim, de consultório que eu acho fantástica, porque foi um meio que eu achei de ajudar no emocional das minhas pacientes. E no meu foi assim, porque eu tive uma amiga que ela me apresentou a auriculoterapia e ela transformou a minha vida, a minha saúde. Na faculdade eu tive um módulo dela e depois eu fiz uma pós-graduação de auriculoterapia, porque é uma técnica nada a ver com a MTC, que é a medicina chinesa. Medicina chinesa é a acupuntura que trabalha meridianos. Nessa, a gente trabalha o sistema nervoso central através do sistema neuro, né. Então são o quê? Através dos impulsos nervosos mesmo que a gente tem na orelha. Então ali a gente tira dor emocional, tira trauma, joga tudo para fora. Assim eu fui transformada e não teria um outro nome, né, melhor do que a Viva. E eu pesquisei por esse nome, eu paguei por esse nome para a gente chegar nessa ideia, né. Quando a essa pessoa que me ajudou a encontrar esse nome, eu falei os meus propósitos, os meus pensamentos, o que que eu queria fazer através do meu trabalho. Aí essa pessoa falou: "Não há outro nome senão Será Viva". Aí vem uma outra amiga querida, que trabalha no meu blending também, falou assim: "Keila, aviva você, a gente precisa de uma segunda marca, né". Aí: "Aviva você". Falei: "É". Só que nesse dia que ela me falou isso, eu não entendi que era realmente eu. Olha. Aviva você. Então quando a gente põe lá aquele slogan lá, né, Aviva você, é nessa intenção de ver lá dentro, porque as mudanças que a gente precisa, né, a gente quer fazer na nossa pele, no nosso cabelo, ela é mais profunda. Ela tem que encontrar a sua identidade. Você está arrumando para quem? Para quê? Nossa. Né? É para você estar bem,
para você se amar e transbordar essa beleza, ou é um padrão? Que muitas vezes as mulheres estão aí numa competição, numa concorrência doentia até, É, né, Keila, e acaba que ao invés de estar buscando isso para melhor refletir a sua essência, a é, sua imagem verdadeira da sua identidade, está buscando algo que vai preencher o que preencheu o outro, que às vezes nem preencheu, exato. está buscando. Isso é muito interessante. E eu já vi muito isso, porque, essa pessoa que não percebe, ela 1 ml para ela já vai ser pouco, 2 vai ser pouco, 3 vai ser pouco, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, mas o que precisa ser mexido talvez não é na beleza, né, externa, e é algo que talvez está gritando lá dentro. Então a estética integrativa, pelo menos lá comigo, é isso que eu quero. Eu quero transformar a pele dela, eu quero deixar ela bonita, olhar no espelho feliz, mas a verdadeira felicidade de que ela está bem com aquilo que é possível, porque muitas vezes tem coisa que não é possível, né. E tá tranquilo, E tá tá tudo tudo bem, bem. né, e tem pessoas que Acha que não. não, que precisa sempre melhorar mais. A gente precisa sim da estética, a gente é mulher, a gente precisa, né, de sentir bem, o ego da gente, né, isso é da mulher. Só que existe esse outro lado também, que muitas vezes é porque a gente não está bem no emocional, eu falo por mim, que essa transformação foi isso. Então a Viva é muito isso. Sabe, tem a pós-graduação também que eu estou terminando, naturopatia, ozonioterapia, tudo são técnicas naturais que a gente usa a favor dessa beleza que vai sendo transformada, porque às vezes acontece por mim, você está tão cansada, tão desanimada, que você pode fazer qualquer procedimento estético, que já aconteceu também de cliente falar para mim: "Eu não vi resultado, Olha aí, eu não achei que mudou nada". Mas e o que que precisa mudar? a A mudança percepção de si, a mudança ela tem que surgir de todo jeito, de de todo dentro jeito. para fora. Exatamente. Então essa estética integrativa, a gente conscientiza isso. A gente está muito naquela pegada da wellness, né, que agora está muito famoso na parte da estética, e esse conceito eu já tenho ele há muito tempo, né. Que é agrupar a beleza, a ciência, a saúde. Integrar tudo isso no bem-estar, na sua espiritualidade, não é sobre religião, é sobre você realmente ter, um porquê maior, né. Nossa, e esse papo tá maravilhoso. Estou amando isso aqui. E daqui a pouquinho, eu quero convidar você para a gente ir para o comercial. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com aquele Assunção compartilhando essas técnicas, essa transformação de vidas através da saúde integrativa. Isso. Keila, então daqui a pouquinho voltamos após o intervalo. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre E acidente. se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o programa Rota de Talentos e a Keila Assunção está aqui compartilhando essa maravilha da estética integrativa, da saúde integrativa, né, Keila? Você estava falando para nós aí de transformar de dentro para fora. Isso. Como que é isso? Fala mais um pouquinho aí que eu estou amando. Essa transformação, né, a estética ela
eu acredito que a nossa vida é uma tríade, né, isso é normal. Nós temos um corpo, nós temos uma vida, uma alma, nós temos um espírito, e na integrativa eu digo que nós temos 4 pilares, né, que para integrar esses 3 ser aí em um, que somos nós temos que ter uma boa nutrição, nós temos que ter uma boa noite de sono, né, nós temos que ter essa espiritualidade, da gente ter um porquê de estar aqui, né. E nós temos que integrar tudo isso, ter uma saúde intestinal. Aí a gente pensa: "Nossa, mas tratar a pele tem tudo a ver com esses 4 pilares da vida", né, para a gente poder construir com saúde. Então por isso que o nome já fala, é integrativo, é integral, não tem como a gente tratar uma coisa só. Os médicos, né, não tirando o mérito, mas a medicina ela é dividida. Se você tem um problema no osso, é o ortopedista, né, se você tem um problema, intestinal, é com o gastro, tal. Então cada um. Agora na estética integrativa, a gente faz uma investigação de como que você está tendo os seus hábitos, a sua vida, a sua saúde como que tá, para a gente poder chegar num consenso para fazer esse tratamento integrativo. É assim que funciona a saúde, a estética integrativa. Quando você compartilha aqui conosco, dá para perceber que você encontrou o seu porquê na saúde integrativa. Fala para nós qual é o legado que você quer deixar? Qual é o seu propósito de vida aqui, Keila? O meu propósito é transformar, né, porque o dia que eu entendi que nós temos que transformar a nossa mente, a gente transforma tudo. Então a gente tem que mudar essa maneira de pensar e de ver a estética, né, que ela é além só dessa beleza externa, que a gente precisa e ter essa comunicação, eu acho importante, né, a gente ter essa presença bonita, porque Deus fez tudo bonito, então nós temos que ser muito bonitas. Mas quando você tem essa paz interior, essa transformação de pensamento, de vida, eu acho que tudo está transformado já. Tudo pode ser melhor. Traz uma leveza, essa fala sua traz uma leveza tão grande. E as mulheres que estão me assistindo aí, comentem aí embaixo se realmente vocês tiveram esse sentimento que eu tive aqui. Traz uma leveza para nós tão grande, porque é, é muita coisa que a gente tem que preocupar, né, Keila? É muita coisa. E às vezes você está ali preocupado com o cabelo, com o rosto, com unha, com o pneuzinho, tudo, a gordurinha, e não olhou para um ponto que pode trazer a resposta de todos esses. Sim. Nós temos que transformar a nossa mentalidade. Em que sentido? Você quer ter mais vida? Você quer ter mais saúde? Como que eu posso melhorar meu sono? Como que eu posso melhorar minha alimentação? Aí eu pergunto, a primeira pergunta, até médico faz isso: "Você bebe água?". "Ah, eu bebo". "Aí quanto de água?". Já começa por aí. Então eu entendo que na nossa vida tudo é transformação e tudo é mudança, mudança de hábitos. Se: "Ah, eu não gosto de beber água". Já ouvi várias vezes a pessoa falar isso. Como que um ser humano que é constituído de 70% de água não gosta de beber água? Vamos beber água, falar nisso? Vamos beber água, gente, ó. Então, lá o meu papel é esse. É essa conscientização, é essa transformação e te mostrar o porquê que você deve fazer isso. Por que que você precisa fazer essa transformação, essa mudança de hábito? Porque: "Ah, eu nasci assim", não é, Gabriela, entendeu? Você pode fazer mudanças sim. "Ah, minha vida, todo mundo na minha família tem diabetes". Tem, mas você pode ter uma epigenética diferente. Você pode, através dos seus hábitos, você pode ser diferente. Você pode contar uma nova história, entendeu? Então, tudo é através de uma transformação de mentalidade, de mudança de hábito, de mudança de rota. Uau! Keila, compartilha com a nossa audiência como faz para encontrar a Keila Assunção e também a Viva. Como que faz para encontrar? Compartilha as suas redes sociais e o endereço da Viva para gente.
Tá bom. A Aviva, ela está na Rua Sevilha, quadra 178, no Jardim Europa. E o Instagram da Aviva é Aviva Centro Integrado de Saúde. Perdão, desculpa. Aviva Centro Integrado. E o meu arroba é Keila Assunção Oficial. Então, nesses dois você me encontra, pode mandar lá um direct que eu vou responder com todo carinho. Maravilha, Keila. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando a sua jornada, compartilhando a sua rota e mostrando para a nossa audiência que os desafios, eles são apenas degraus para que você suba e vá para o próximo nível. Não deixe de subir, não deixe de romper. Isso faz todo sentido para transformar a sua história. E cuidar da saúde é um dos pontos desafiadores, então não deixe de cuidar. Obrigada mais uma vez, Keila. Eu que agradeço pelo convite, Jaqueline, de estar aqui na Rota de Talentos. Muito obrigada. E por aqui nós encerramos o programa Rota de Talentos. Eu te convido a compartilhar, assistir por completo aí no Alô TV Brasil e compartilhar esse bate-papo aqui com a Keila, porque foi muito rico e muita gente precisa saber. Então ficamos por aqui com Rota de Talentos e nos siga aí no Alô TV Brasil, porque os melhores estão Aqui. aqui.